vamos lá, né? Bom dia, pessoal, Bom dia, novamente. Rodônio. Para a gente reforçar aqui. Bom dia, Iago. Tudo bem com você? Bom demais? Beleza. Tá apanhando aqui para ligar o microfone. É. É, Então tá bom, entrou na hora. A gente é, estava ué, vamos lá. resolvendo os probleminhas técnicos, estava chiando aqui o microfone, mas agora zerou, tá tudo 100%, né? Vamos lá, firme e Show de, forte, né? show de bola. Vamos lá, então. Vamos lá, chegou na hora. Bom, pessoal, hoje nós vamos colocar aqui, fazer nossa atividade prática número 1, tá? Ao vivo, né? Para quem, obviamente, conseguiu se programar e veio, né? Consegue fazer essa interação. Claro que depois quem não conseguir, ou se vocês também quiserem novamente, vocês podem rever, né? Essa é a vantagem que a gente vai deixar gravado. Depois a gente vai subir lá para nossa plataforma, tá bom? Então, na nossa primeira mentoria, nossa primeira live, nós fizemos basicamente a abertura, né, explicando os pontos, os objetivos, a nossa metodologia, e deixamos ao final ali um desafio, né? Seria a nossa atividade prática que nós vamos resolver em conjunto hoje, né? Que desafio que é esse? Nós temos lá um balancete de janeiro, fevereiro e março, né, do ano de 2017 de uma empresa, e nesse balancete nós precisamos entender o que está acontecendo com essa companhia, qual é a problemática, né, financeira e econômica. E aí, qual que é o desafio? Né? Esse balancete, de fato, é de uma empresa real. Obviamente que eu tirei os nomes, né, ali dos sócios da empresa, né, a gente adaptou algumas informações para não expor nenhum empresário. Também a informação que já é um pouquinho, né, 2017, já é um pouquinho desatualizado, mas serve muito para nós praticarmos, né? E principalmente, talvez, aqui seja o primeiro contato, né, talvez de muitos, em relação a esse demonstrativo que é bastante usado na contabilidade, que é o balancete, que é o que a gente vai ver. Então, qual que a gente vai fazer? Né? Então, nós vamos pegar esses balancetes, são 3 arquivos diferentes, um de mês de janeiro, outro de fevereiro e março. Nós vamos entender esse balancete, eu vou dar uma passada aqui geral, mostrar para vocês. E a partir do balancete, nós vamos gerar os relatórios de balanço patrimonial, né? O lado do ativo, passivo, patrimônio líquido, o demonstrativo de resultado de exercício e conseguir já enxergar como é que está a situação, né, por meio dessa extração de informação. Obviamente que depois desse passo a gente pode calcular ali os indicadores, análise vertical, horizontal, liquidez, endividamento, rentabilidade, gestão de prazos, né? Podemos fazer todo o trabalho. Mas o primeiro desafio é a gente tratar essas informações, né? Então, nesse primeiro cenário, nós consideramos que é uma empresa em que tudo que acontece de fato na contabilidade espelha-se na realidade dela, tá? Isso é algo que sempre acontece dentro da nossa realidade, né, nacional aqui. A gente sabe que, infelizmente, não é sempre, né? A gente sabe que, às vezes, o contador exerce o trabalho externo, e não, talvez, por falta de competência dele, que é questão de comunicação ali, né? E também a gente sabe que pode acontecer, né, uma falta de sinergia, né, entre as transações, os documentos ali de compra, venda, com a parte contábil em si, né? Principalmente por questão de cultura e falta de conhecimento ali, talvez por uma ou outra parte, né, que está envolvida no processo, né? Então, considerando essa premissa, né, que 100% do que está no balancete espelha, né, a realidade contábil, nós vamos conseguir aqui entender essa situação, tá bom? E depois, né, na nossa próxima live, que eu já vou deixar o desafio lançado para vocês também, nós vamos para uma outra situação, que eu vou abrir aqui essa situação, mas a gente vai desenvolver na próxima live. Que situação que é essa? A segunda situação vai ser em que, basicamente, o empresário ele não pode usar a contabilidade como um instrumento de análise e tomada de decisão, que é o que a gente vê principalmente para pequenas empresas que estão começando, estão arrumando a casa ainda, né? Ou seja, a gente vai pegar informações do financeiro dessa empresa. Então, ela não pode ser usada a contabilidade, mas ela tem um financeiro com informações. Só que esse financeiro também tem informações pulverizadas. Vocês vão ver, né? Já só adiantando aqui, já dando spoiler. E aí, qual que é o desafio, né? Como que nós vamos construir um fluxo de caixa, um DRE, considerando que são informações que vêm do financeiro, beleza? Então, praticamente só para vocês já ter aí essa abertura do que nós vamos falar hoje e o que nós vamos falar para a nossa próxima live. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, tá? Para vocês começarem a enxergar o que nós vamos fazer. E eu vou compartilhar a tela toda para vocês conseguirem enxergar 100% do que eu estou fazendo, tá? Na hora que aparecer aí para vocês, vocês me avisam por gentileza. Apareceu para vocês aí já? Sim?
eu vou desativar a minha câmera para ele ficar na tela cheia, tá? Não ficar, às vezes, cortado, porque quando eu coloco a compartilhamento, às vezes fica a minha câmera de um lado e a tela do outro, né? Inclusive, até para o pessoal assistir a gravação com uma qualidade, né, de tela cheia um pouco melhor. Então, eu vou desativar aqui minha câmera, mas vou continuar falando, tá? Aí vai ampliar provavelmente aí a tela cheia para vocês. Vocês têm até a opção de fixar, né, dela aumentar aí. Então, olha só. Aqui na minha tela, vocês estão vendo meus arquivos, né? Qualquer coisa, se precisar falar algo, tá, gente? Vou pedir a gentileza que vocês abram o microfone, façam o questionamento ou comente algo. Beleza? Vou fazer essa gentileza para vocês. Então, aqui esses 3 arquivos, né, foram enviados para vocês, né, lá na nossa primeira live, né? O balancete de 1 de 2017, do mês 2 do mês 3. Então, vou abrir aqui do mesmo jeito que eu enviei para vocês. Está lá no nosso portal. Beleza? Então, vou abrir aqui eles. Então, são 3 arquivos Excel. Acho que vocês todos estão acompanhando eles aí. E tá lá o balancete. Mês 1, tá lá o balancete mês 2. Um monte de informação, né? Olha só, tanto de informação, tanto de linha. E do mês 3. Beleza? Tá tudo aqui as informações. Não sei se vocês já tinham visto um balancete antes ou não, mas vamos aqui só dar uma abertura, né? Deixa eu só autorizar aqui o pessoal a... Ah, tá. Acho que ninguém apareceu aqui, não. Acho que alguém tinha aparecido para a gente liberar. Então, vamos fazer aqui uma abertura aqui para a gente entender o que seria esse balancete, tá? Primeira coisa, aqui está o nome da empresa, ó. Claro que eu terei o nome, tá, gente? Dino Rex Serviços e Projetos, tá? Então, tá ali o nome da empresa, tá ali o período que refere esse balancete, né? 1 de 2017. Tá lá o ano que foi gerado, né? A folha e tudo mais. Isso aqui foi gerado pelo sistema lá da contabilidade dessa empresa, beleza? Esse balancete aqui que a gente fala é o balancete de 4 colunas. Por que 4 colunas? Olha só. Porque tem 4 colunas aqui: saldo anterior, débito, crédito, saldo atual. E aqui as informações de contas, né? Tanto numericamente quanto em descrição. Então, olha só, vamos só pegar aqui um exemplo. A primeira conta que tem, o número 1, ativo, ele mostra o saldo anterior. Então, peraí. Se eu estou em 1 de 2017, o que é o saldo anterior? O saldo anterior é do período passado, né? Do mês 12 de 2016. Então, ele mostra como que cerrou o ativo no mês 12 de 2016, as operações a débito desse ativo, a crédito e o saldo atual, tá certo? Por enquanto, não é objetivo a gente aprofundar a questão de débito e crédito, mas aqui são as movimentações contábeis, diferente do financeiro, tudo bem? Ativos têm natureza devedora, passivos têm natureza credora, tá? Não é objetivo a gente explorar e aprofundar nisso, que isso aí diz respeito mais ao aprofundamento na questão contábil, mas é interessante a gente ter essa noção aí, beleza? Desse fundamento. E aqui está o saldo final. O que seria esse saldo atual, né? O quanto que eu encerrei, né, dos meus totais de ativos referente a esse período aí do mês 1 de 2017. Essa é a informação importante para nós. Então, resumindo, desse balancete, ele é como se fosse um extrato, né? O quanto que ele tinha antes daquele período, que seria um saldo inicial de um extrato, movimentações a débito e crédito, que foram, vamos dizer assim, a grosso modo, só para a gente entender, entradas e saídas, vamos entender assim, e o saldo atual, que é o saldo final. Então, imagina como se fosse um extrato bancário, né? Então, a ideia do balancete é esse. E aí eu vou ter isso daí para todo o meu plano de contas. Então, olha só, vou só correr aqui algumas contas. Você vai ver que vai ter isso aí lançado, ó, para todo o plano de contas, né? Inclusive, olha o passivo. É o mesmo valor do ativo, né? Que o ativo e o passivo tem que bater. Os ativos são origens de recursos o ativo, perdão, são as aplicações de recursos, os passivos são origens de recursos, né? Então tem que bater o total, né? Olha lá, saldo anterior e o saldo atual, fechou, né? Claro que as movimentações a débito e crédito, isso aí não faz sentido, né? São operações diferentes, mas aqui a gente vê que os saldos tem que fechar lá, 165 e 99, tá certo? Às vezes eu posso pensar, oh, por que o passivo está negativo, né? Só para a gente entender que uma origem e outra aplicação, tá? Contabilmente eles jogam no próprio sistema assim, tá certo? Se esse sinal de negativo incomodar, é só tirar ele ali, né? Automaticamente fazendo uma troca de sinais, beleza? Então aqui tem todas as movimentações, tá lá os meus passivos também, lançados, né? E depois também eu tenho as contas de resultado. Olha só, vou só descer um pouquinho mais aqui. Aí já, olha só as contas de resultado aqui, ó. Receita bruta operacional, deduções da receita, o simples nacional, que é um tipo de dedução. Então, resumindo, esse balancete é como se fosse um balanço, um DRE, tudo junto em linhas, dividido pelo saldo antes de acontecer aquela operação, as movimentações que aconteceram no período do mês 1, no caso de 2017, né? De entradas e saídas, vamos dizer assim, a grosso modo, para a gente entender, mas contabilmente a débito e crédito,
e depois o saldo, né, que ficou essa conta após essas movimentações. Beleza? Então tá aí uma explanação bem rápida, né, bem objetiva sobre o que é balancete. Agora eu queria ouvir vocês, né? Comenta aí comigo, né, se possível for, por áudio também, já que eu estou compartilhando aqui a minha tela. Se vocês já tinham visto esse balancete, se ficou claro essa noção inicial, se tem alguma dúvida, se tá beleza, comenta comigo aí. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Se tiver qualquer dúvida, me avise. Por que eu fiz essa explanação aqui? Mostrei, né, o que seria a ideia do balancete para vocês, né? Porque se eu não tenho uma noção, né, uma ideia, não vai ter como a gente aplicar isso para extrair as informações. Então é interessante ter essa noção. Nossa, Eduardo, esse balancete, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar, né? O que eu oriento e recomendo? Opa, então pode pesquisar, né, mais sobre o assunto, buscar uma referência bibliográfica, algum vídeo no YouTube, um conteúdo, ou mesmo, né, lá no nosso grupo de relacionamento já pode, ó, pessoal, alguém tem algum documento, né, alguma coisa sobre balancete, pode me ajudar aqui, né? E aí você vai puxando, né, entendendo mais sobre o assunto, tá certo? Claro que, por enquanto, aqui no nosso módulo de análise, não é objetivo entender como que chega-se no balancete, né? Isso daí é algo que nós falamos lá no nosso módulo de contabilidade, mas aqui a gente vai usar ele como uma fonte de informação, tá bom? A mesma coisa a gente tem em janeiro, fevereiro e março. Mesma coisa, claro que vai mudar só os números. Então, olha só a sacada, né? Então, tá aqui o balancete, vocês viram que tem informação até, né? E olha só o que eu vou mostrar para vocês, ó. Vou abrir aqui o gabarito só para vocês terem uma ideia. Então tá lá o balancete. Depois que a gente fizer o processo, né, de análise das informações, olha só o que a gente vai chegar. Olha o resultado que a gente vai chegar. Você está vendo aí na minha tela o meu ativo? Do mês 1, do mês 2, do mês 3? Os meus ativos, né? Circulantes, não circulantes. Então olha que legal. Então a partir daquele balancete está lá. Mas como que você chegou? Calma que eu vou contar. Já estou te mostrando aqui o resultado para você entender que daquele balancete nós vamos chegar aqui, ó. Tá ali o meu balanço patrimonial ao lado do ativo, tá ali apresentado. Tá ali meu balanço patrimonial ao lado do passivo, apresentado também, ó. Beleza? Não sei se vocês conseguiram acompanhar aí. Então, olha só, que interessante. Eu extraí toda aquela informação dos balancetes. E olha o meu DRE. Bacana, né? Então, olha só, a partir de toda aquela base de dados, eu consegui chegar nessas informações. Inclusive, uma coisa que já chama atenção é o resultado líquido do negócio, né? A termos de resultado de forma adiantada. Agora, eu quero perguntar para vocês, uma vez que eu mostrei aqui o meu ativo, o meu passivo e o meu DRE, né? Vocês fazem ideia como que eu fiz esse processo, né? Como que eu fiz essa organização de dados? Porque lá no balancete a gente viu que tinha linhas, que tinha cabeçalho, né? Que estavam as informações não muito ordenadas, certo? Para poder gerar assim. Alguém faz ideia, alguma sugestão de como que eu montei isso daí? De como que eu montei aqui esses relatórios realmente a partir daquelas informações que talvez estariam um pouco, né, distorcidas ou talvez não de forma ordenadas, né? Então, a partir disso tudo aqui, ó, voltando aqui, olha só, e tem informação e no meio tem cabeçalho, né? Então tem informações aqui realmente. Alguém faz alguma ideia de como que a partir disso eu cheguei naquele balancete? Tem uma ideia? Uma, uma sugestão? Fala uma hipótese? Faz alguma ideia? Sim ou não? Comenta comigo ali no chat. Ó, o Nilton colocou ali para nós. Tabela dinâmica, PROC-V? Será que foi? O que mais vocês têm de ideia aí? E antes de fazer a tabela dinâmica, será que eu preciso tratar os dados? Será que eu preciso fazer alguma coisa, né? Começar pelos ativos? Começar pelos ativos? Será? E aí? Então a gente vê que tem um desafio ali, né? Porque a gente vê que tem um monte de informação misturado com cabeçalho, misturado com linha em branco, e eu preciso organizar isso para extrair informações de relatório de balanço e DRE, né? Anotações de orçamentos dados por dia de lançamento, né? O Alexandre já falou, ou seja, uma pegada da base do dado e não do relatório fechado, né? Acho que não sei se foi isso que o Alexandre comentou. E olha só, eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei naquele resultado, né? Então, só para a gente reforçar, olha só, tá aqui o balancete, né? Tem um cabeçalho, um monte de linha em branco, tá lá, né? 4 colunas, perdão, né? De informações financeiras. A partir disso, chegar nesses resultados aqui, nesses relatórios, né? De DRE,
de passivo e de ativo. Como que eu fiz isso, né? Então, vou mostrar aqui para vocês esse procedimento. Deixa eu fechar aqui o gabarito. Então, olha só, é mais simples que parece. Então, vou fazer aqui do mês 1, nós vamos fazer, na verdade, todos, tá? Vou fazer do mês 1 aqui. Primeira coisa que eu faço, então acompanha aí, já fica atento, tá? Liga aí o alerta já, né? Lembrando que vai estar gravado, depois você pode rever com calma, tá? Então, eu vou excluir aqui primeiro as primeiras linhas do cabeçalho ali, ó, da linha 1 à linha 5, tá? Vou excluir essas linhas aqui, tá? Então, selecionei elas, botão direito, excluir, ponto. Já está lá, já ficou automaticamente conta, uma coluna em branco, descrição, saldo anterior, débito, crédito, saldo atual. Fiz esse primeiro passo, ok? Qual é o segundo passo? Vou clicar aqui, vou posicionar a célula na coluna A, linha 1, vou lá na guia inserir, tabela. Quando eu vou na guia inserir tabela, ele vai me perguntar qual é a seleção. E, na verdade, ele já até sugere uma seleção. O que eu vou fazer? Eu não vou aceitar essa sugestão dele e vou clicar aqui nesse menu para eu poder mesmo selecionar. Ó. Eu vou clicar aqui, eu mesmo vou selecionar e vou arrastar até lá embaixo. Por que aqui usar o Shift Ctrl para baixo não funciona? Né? Porque muita gente fala, usa isso, né? E arrasta para baixo, né? Porque como tem muito espaço, né? Às vezes ele não vai conseguir localizar exatamente quando termina essa tabela. Então, aqui eu preferi fazer manualmente, arrastar toda a minha tabela e mostrar isso para o Excel, tá certo? Vou dar um Enter aqui, ele já vai reconhecer. Deixa o flagrado isso aqui também, ó. Minha tabela tem cabeçalhos, que é aquela primeira linha. Dá um OK, ó. Dei um OK, eu já vejo que ele mudou de cor, tá certo? Mas não foi só a cor que ele mudou, não. Antes de tirar a seleção, eu vou aqui na página inicial, vou tirar as bordas, tá? Isso aqui é só aspecto visual, não é um aspecto técnico que vai interferir. Mas eu recomendo para não ficar essas informações de linhas ali. Sem bordas. E depois também eu vou na guia exibir e vou tirar as linhas de grade. Pronto, ó. Já melhorou muita coisa. Só que ainda tem um monte de espaço, né? Olha só, olha o tanto de espaço de linhas ali. O que eu faço para tirar esses espaços, né? Eu vou aqui no campo conta, tem esse menuzinho de filtro, vou selecionar ele, ó. E vou classificar de A a Z. O que ele vai fazer? Olha só a magia. Ele já vai ordenar tudo para mim. E automaticamente as primeiras linhas são linhas que não fazem sentido para mim. São linhas de totalizador, são linhas também que referem-se a datas, tá certo? Então isso aqui não são informações do meu balancete. Então eu vou excluir ela. Então ele já tirou todo aquele lixo de cabeçalho para mim. Ó, então já ficou aqui com um negócio diferente. Na segunda coluna, na coluna B, eu vou digitar período, certo? Por que período? Como são 3 meses, aqui eu tenho que saber que esse aqui é do período 1/2017, tá? Eu vou fazer isso aqui só 2 vezes, para que você vai entender que isso aqui sempre se repete. Vou selecionar esses dois, vou clicar aqui na parte inferior direita, dar 2 cliques, deixa o Excel fazer para mim o trabalho. Então, ele já vai repetir isso daqui até lá no final. E aí vai chegar lá no final, ó, chegar lá no final, eu também tenho um monte de lixo, ó, que são os lixos das colunas, ó, balancete, verificação, número da folha, né? Outras colunas com saldo de débito, crédito, isso aqui são informações que eu não uso. Resumindo, o que eu vou fazer com isso aqui? Vou selecionar isso aqui até o final da minha tabela, ó, até aqui, e vou excluir essas informações. Pronto. Fiz isso, já estou com a minha base um pouco mais organizada, né? Já sei que esse balancete é do mês 1, já não tenho linhas em brancos, não tenho um cabeçalho repetido, e aqui ele já ficou num formato bacana. Beleza? Fiz do mês 1. Nossa, Eduardo, você fez muito rápido. Faz de novo, faço. Vou fazer mais 2 vezes. Do mês 2 e do mês 3. Beleza? Inclusive, nós vamos fazer a junção também. Então, vou lá no arquivo do mês 2. Deixa eu só liberar aqui a presença aqui da Laura. Vou lá no arquivo do mês 2, ó. Inclusive, eu vou dar um zoom, né? Não sei se ficou muito longe, né? Vou dar até um zoom aqui para ficar perto. Ó, vou lá no arquivo, então, do mês 2, vou fazer o mesmo procedimento, tá? Então, quem às vezes achou rápido do mês 1, vou fazer do mês 2 depois do mês 3 de novo, né? Então, mais 2 vezes. Vou apagar aqui as primeiras linhas. Ó, excluir. Beleza, apaguei as primeiras linhas. Já ficou a linha com os cabeçalhos lá de cima. Clico e posiciono o meu mouse na coluna A, linha 1. Guia inserir, tabela. Quando ele inserir tabela, ele já dá uma pré-seleção, né? Eu não vou aceitar essa sugestão dele, porque ele não está resolvendo meu problema. Eu tenho que inserir tudo, tá?
E já já eu comento por que eu estou inserindo tabela para vocês também, ó. Então, aqui eu vou selecionar, na verdade, tudo, daqui até lá no final, com todos os espaços, com todos os cabeçalhos que ele tem também. Já vai organizar isso para mim. Seleciono até o final, dou um Enter, deixo esse flag marcado, que minha tabela tem cabeçalhos, dou um OK. Beleza? Vou na guia Inserir, tiro, né, aqui na página inicial essas bordas. Isso aqui, lembrando que é só um aspecto visual, não é aspecto técnico, não interfere em nada, mas eu acho que fica mais clean, tá certo? Além disso, também vou na guia Exibir e tinha as linhas de grade, também é questão de visual. Já vejo que melhorou muito, mas ainda tem muitos espaços, né, no meu balancete. Clico no campo de conta e classifico de A a Z. Ou seja, ele já vai automaticamente organizar para mim. Como ele filtrou aqui, eu vou excluir essas primeiras linhas, que são linhas de cabeçalho, que não fazem sentido aqui para minha informação. Vou excluir essas informações, ó. E aí sim, né, já tira um pouquinho ali de informação que eu não vou usar. Digito o período na coluna B, linha 1. E aqui esse período desse balancete é o mês 2 de 2017. Repito essa informação duas vezes, né? Para o Excel entender que isso aqui é o mês 2 de 2017. Seleciono ela, vou lá na parte inferior direita, 2 cliques. E ele vai arrastar para todas as informações para eu poder entender que isso aqui é o mês 2, né? Então, olha só. Ele vai entender que isso aqui é o mês 2 até lá no final. E depois eu vejo que no final ainda tem algumas informações que não são usáveis, né? Que não vou usar. Olha só, balancete de verificação, folha. Que informações são essas? São informações do antigo cabeçalho, né? Que estava lá no meio junto com informação. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar isso daqui e vou excluir isso aqui, para não atrapalhar a mesma informação. Até aqui, selecionei, botão direito, excluir. Pronto. Tratei o mês 2. Já tirei as linhas, tirei cabeçalho repetido, e aqui eu já sei que minhas informações já estão bem mais ordenadas do que a forma inicial que estava apresentada. Ah, Eduardo, fez rápido. Então vamos de novo, agora para o mês 3, né? Inclusive, vocês reforçando, além de eu estar repetindo 3 vezes, vocês não podem ouvir lá na gravação, beleza? Então aqui dando o zoom, né? Então tá lá, dei o zoom. Tá aqui com o balancete do mês 3 na tela. Vamos tratar essas informações. Haja vista que tem espaço, tem cabeçalho, né? E nós precisamos montar e extrair informação de balanço do DRE. Vou excluir as primeiras linhas. Botão direito, excluir. Ótimo. Excluir as primeiras linhas. Clico aqui na primeira coluna. Coluna A, linha 1. Inserir tabela. Não aceita a seleção que ele já faz, tá? Porque ele só está pegando a primeira linha. Clico nesse menu aqui, ó, para poder fazer a minha seleção. E vou selecionar do início até lá no final do meu relatório. Beleza? Então, seleciono até aqui. Dou um Enter. Confirmo se está marcado isso aqui. Minha tabela tem cabeçalhos. Vou dar OK. Tá certo? Tiro, né, em aspectos de estética visual, as bordas. E tiro também as linhas de grade. Beleza. E depois aqui eu faço o filtro para ele organizar de A a Z, né? Ou seja, de ordem ali 1.1, né? De forma automaticamente crescente, para facilitar o meu relatório. Excluo as informações que veio do cabeçalho, que o próprio Excel classificou isso para mim. E digito aqui período, né? Na segunda coluna. Esse período vai ser o mês 3, 2017, tá? Repita essa informação duas vezes, para o Excel entender que sempre vai ser o mês 3. Se eu fizer só uma vez, ele vai mês 3, mês 4, mês 5, né? Então, colocando duas vezes, ele já entende que vai repetir. Então, 2 cliques, ele vai arrastar e automaticamente aplicar para os demais. Vou lá no final, excluo as informações que ficou como resíduo do cabeçalho, né? Da mesma forma que nós fizemos. Excluir aqui essas informações. Pronto. Feito isso, eu já estou com os meus dados, com o meu balancete tratado. Tá? Só que eu ainda tenho um problema. Qual é o problema? Eles estão separados em 3 arquivos. Um arquivo do mês 1, um arquivo do mês 2 e um arquivo do mês 3. E aí, qual que é o impacto disso? Eu vou ter 3 arquivos, 3 relatórios, né? E às vezes não faz sentido eu ter isso. Como que eu posso fazer para resolver isso daqui, né? Deixa eu só liberar aqui a permissão do pessoal. Como que eu posso fazer para liberar isso daqui, né? Eu vou juntar tudo no mesmo arquivo, ó. O Lucas deu até uma sugestão, ó. Ctrl Shift barra de espaço também seleciona tudo, né? Ótimo, Lucas. Então, ótima dica. Ele já pega ali até o final da linha, né? Mesmo tendo espaços, né? Show. Então tá lá a dica
do Lucas, né? Ou eu posso selecionar também essa informação, do jeito que vocês preferirem também. Então, qual que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar, então, o mês 2. Ó, vou selecionar aqui a primeira linha, certo? Aqui eu dou Ctrl Shift, setinha para baixo. Porque aqui, como não tem espaço, ele já pega tudo para nós, né? Ou simplesmente eu posso selecionar todas as informações. Então, aqui está tudo selecionado. O que eu vou fazer? Copiar essas informações, Ctrl C. Vou lá no balancete do mês 1. Vou dar um zoom aqui também para ele ficar cheio, né? Vou lá no mês 1, no final da informação, e vou inserir essas informações do mês 2. Ó. Ctrl V ou colar a informação. Resumindo, eu estou integrando as informações. Joguei do mês 2, né? Então, percebo que as informações do mês 2 estão aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou jogar as informações do mês 3. Então, vou lá no mês 3 também, seleciono a primeira linha, né? E Ctrl Shift para baixo, né? Opa! Para ele pegar todas as informações ali restantes, né? De toda a nossa tabela. Peguei do mês 3, vou lá no mês 1 e colo essas informações. Por que eu estou jogando tudo no mês 1? Porque eu preferi jogar tudo dentro do mês 1. Poderia ser tudo consolidado no 2, 3, mas enfim. Fato é que eu tenho que consolidar isso tudo num único arquivo. Como eu estou jogando tudo no arquivo do mês 1, eu vou fechar o do mês 2, tá? Inclusive, eu não vou salvar ali as alterações do mês 2. E vou fechar do mês 3. Beleza. Deixei só do mês 1 aberto. Ótimo. Por que eu deixei só do mês 1? Porque esse do mês 1, na verdade, já está agrupado tudo para nós, não? 1, 2 e 3. Perfeito. Só que eu ainda tenho uma problemática para ser resolvida. Não sei se vocês perceberam, o Excel está com esse verdinho aqui, ó, nos números, né? O que esse verdinho significa? Esse verdinho significa o seguinte: como esse relatório foi extraído de um sistema, né, de contabilidade, mesmo que foi extraído em Excel, ele está entendendo que esse número é um texto. Como é que eu sei disso? Aqui ele me fala, ó, quando eu clico aqui nesse menu, ó, ele vai mostrar aqui para mim, converter em número, né? Então, ou seja, ele não está reconhecendo isso como um número. Qual que é o impacto disso? Quando eu for gerar meu relatório, ele não vai entender que é um numeral e não vai gerar informação. Tem como corrigir isso? Tem. Nossa, Eduardo, mas eu tenho que ir um a um. Não, você não precisa ir um a um. Não faça isso, né? Então, você vai ficar aí um tempão fazendo isso. Então, seleciona as informações, né? Ctrl Shift para baixo. Ele vai selecionar tudo. E aí você vem apenas em uma das informações que aparece, né? Isso daqui, e vem converter em número e deixa o Excel trabalhar para você. Ele vai converter todas as informações em número. Você fala, ah, mas é a mesma coisa. Sim, mas ele não estava reconhecendo aquilo ali como número, e sim como texto. Mas por que, Eduardo? Provavelmente, às vezes, tinha um espaço ali, né, adicionado, né? E aí, automaticamente, quando tem um espaço e número, ele entende que é texto, né? E aí ele não consegue gerar a informação para nós que nós vamos fazer aqui, tá certo? Então, esse aqui é um passo indispensável para a gente poder fazer. Legal, Eduardo. Então, você já organizou as informações. Inclusive, aqui eu posso chamar de lançamentos, tá? Para a gente já ter aqui em mente que isso aqui é a nossa base de lançamentos. E aí, depois eu vou ter as guias de ativo, passivo e DRE. Então, essa aqui é a primeira etapa. Eu diria que aqui, o tratamento dos dados é 50% do caminho, tá? Os outros 50% do caminho é, a partir disso, gerar o relatório. Aí sim eu uso o que o Newton tinha comentado ali para nós, né? Que é a questão da tabela dinâmica, né? Aí sim eu vou usar a tabela dinâmica. Por que agora eu vou usar a tabela dinâmica? Porque uma vez que eu organizei as informações em formato de tabela, o que seria esse formato de tabela? Que praticamente eles vão seguir um padrão. E a minha tabela dinâmica, ele vai ser referenciado a essa tabela. Se eu inserir mais informações, ele já faz essa atualização automática. Por isso que é interessante a gente usar uma tabela, né? Além dele criar esses filtros aqui, né, na parte superior, automaticamente eu já tenho os campos devidamente parametrizados, né? Esse campo aqui é só para período, esse campo aqui é só para conta. Qualquer informação que eu inserir depois no final também, mês 4, mês 5, ele já vai atualizando os meus relatórios, né? Como que eu faço, então, para gerar a dinâmica e o relatório disso daqui, então? Posiciono aqui, né, na guia inserir e vou em tabela dinâmica. Quando eu clicar em tabela dinâmica, olha só o que ele já faz. Você está selecionando qual intervalo. Aqui eu não preciso fazer aquela seleção, né? Ficar selecionando o célula e tudo. Ele já está referenciando essa tabela 1. Que tabela 1 é essa? Essa informação que eu fiz. Ah, Eduardo, mas eu poderia renomear essa tabela? Poderia. Se você quiser, você pode batizar ela. Tabela de lançamentos, balancete, pode. Aqui eu não renomeei, estou fazendo direto ao ponto, tá bom? Mas aqui ele está pegando toda a informação da tabela 1. Como que eu sei? Porque isso aqui já está tudo compreendido em uma única tabela.
E aí eu vou dar OK aqui, ele vai gerar essas informações para nós de uma nova guia. Essa guia eu vou renomear como ativo, certo? Renomeei como ativo. Vou tirar aqui as linhas de grade, já para ficar clean. E aqui eu vou gerar o meu balanço. Nesse caso, desse balanço, eu vou gerar só a parte de ativo. Por quê, Eduardo? Eu, pessoalmente, prefiro gerar uma informação de ativo, depois do de passivo e DRE. Ah, mas eu poderia gerar tudo junto? Eu acredito que vai ficar igual o balancete, não vai, às vezes, contribuir. Então, gera ali só um ativo, outra guia passiva, outra guia DRE, eu acredito que flui bem, tá? Uma sugestão, tá certo? Porque senão vai se misturar as informações, né? Que ativos são os investimentos, passivos são as origens, e o DRE praticamente é a visão econômica, tá certo? Então, como uma sugestão. Como que eu vou montar minha tabela dinâmica aqui? Basicamente, saldo atual é a informação que nós usamos como valores, já jogo lá como valores, beleza? Depois, período eu jogo como coluna, beleza? Descrição eu jogo como linha, e conta eu jogo como filtro, beleza? Então, tá aqui na tela. Filtro como conta, coluna como período, linhas de descrição e valores, eu vou jogar o saldo atual. Primeira coisa que eu faço aqui, na coluna valores, aqui da minha tabela dinâmica, eu venho aqui na parte, né, no cantinho dela aqui tem um menuzinho, eu vou configurar isso daqui para ele apresentar em monetário, em dinheiro, que já vai facilitar um pouquinho a minha visualização, ó. Moeda, vou dar OK, ele já vai facilitar. Isso aqui eu vou fazer para ativo, passivo e DRE, tá? Então, pode aí, que às vezes não viu uma dinâmica ainda, não tinha feito, vai observando a primeira, que depois eu vou fazer sobre o passivo e patrimônio líquido, depois sobre o DRE, tá? Outra coisa que eu recomendo, tira esse total geral. Esse total geral aqui para nós, a não ser que eu queira um total do trimestre, tá? Mas, por enquanto, eu não recomendo, tá? Vamos tirar isso daqui, remover o total geral. Beleza, tá lá as informações. Outra coisa que eu faço, né? Como nós queremos só os ativos, vamos filtrar isso, só os ativos. Como é que eu faço para filtrar? Então, selecionei aqui, por isso que eu selecionei a conta como filtro, porque as contas são os números, né? Então, tudo que for um é os meus ativos. Como é que você sabe disso, Eduardo? Geralmente, contabilmente, é assim: um ativo, dois passivos e patrimônio líquido, três contas de resultado. Como é que você sabe? Padrão, convencional, tendo uma noção contábil. Mesmo. Aí se eu não sei, se eu sou na área do contábil, né? Como é que sei disso? Simplesmente no balancete. Quando a gente foi no balancete, a primeira linha, que foi o ativo, era o número 1. Segunda linha, que era passivo, o número 2. Então, o próprio acesso às informações, ele vai mencionar isso. E eu vou ver que tem diversas linhas, diversas informações. O que eu seleciono? Aqui, como eu já tinha analisado o nosso balancete, nós vamos selecionar o nível 5, né? Por que o nível 5? Olha só, vou só selecionar o nível 1 para vocês verem o que acontece. Nível 1 é o nível máximo, né? É o ativo total. E aqui ele não resolve o meu problema. Eu quero saber quais são as subcontas, né? As contas de banco, conta cliente. Até porque eu tenho que saber e fazer análise de liquidez e tudo mais, de endividamento, né? Como que eu faço isso? Vou selecionar as contas de nível 5. Eu já vi que as contas de nível 5 vai atender nossas necessidades. O que seria conta de nível 5, né? Então, conta de nível 5, um exemplo seria essa aqui, ó. 1.1, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 itens depois do ponto ali, ó. 1.1.1.1.01. Vou dar só um OK para vocês verem, ó. Apareceu a conta caixa. Então, a conta caixa é uma informação que é interessante a gente saber. Isso impacta, por exemplo, na liquidez imediata, né? Eu preciso saber quanto que eu tenho de caixa e disponibilidade. Claro que eu não vou fazer isso só uma única vez, eu posso fazer isso de todos, né? Então, selecionei a conta nível 5 aqui e vou descendo e vou achando todas de nível 5, ó. Então, aqui eu tenho que ter muito um olhar clínico, tá? Para fazer isso daqui. Senão eu posso selecionar contas erradas, tá? Então, sempre contas de nível 5. Beleza? Então, vou selecionar as contas de nível 5 para ele poder consolidar ali os meus ativos. Nossa, Eduardo, mas você faz rápido demais, né? Se você estivesse vendo a minha câmera do jeito que eu estou fazendo, além do olhar clínico, a gente posiciona o dedo, né, na tela ali, né? Você posiciona o dedinho na tela e vai descendo o mouse, ele vai te mostrando qual que é a conta nível 5, né, praticamente. Então, já facilita ali. Então, como aqui não tem muita informação, tá lá as contas, né, nível 5, né? Pronto, beleza. Então, aqui eu tô fazendo de uma forma bem manual mesmo, tá? Poderia ter outras formas de automatizar? Sim. Tem como? Tem. Mas estou fazendo aqui só para vocês terem uma ideia de como que eu faço para extrair essas informações. Até porque cada empresa não vai ser um padrão ser o nível 5. Pode ser que, às vezes, no balancete eu vou usar o nível 2, nível 3, e eu preciso entender o que faz sentido, tá? Selecionei essas informações, meu balanço ainda não está pronto. Ele está longe, na verdade, de ficar pronto. O que eu faço? Aí aqui eu tenho que ter uma noção contábil. Por exemplo, eu sei que veículos
imóveis e utensílios são contas de ativo não circulante imobilizado, dentro do que a gente já passou e correu o olho aqui. Então, eu seleciono essas duas informações, botão direito, agrupar. Quando ele agrupa isso daqui, ó, olha só, ele agrupou, agrupamento número 1. Vou fazer até o contrário, vou fazer as outras que são mais, né? Vou selecionar adiantamento a fornecedores, banco, caixa, clientes, impostos a recuperar, outros créditos e valores mobiliários. Isso aqui eu sei que são os meus ativos circulantes, né? Aqueles dois são imobilizados. Vou pro botão direito e agrupar, beleza? Então ele agrupa essas informações e eu chamo esse agrupamento de ativo circulante. Beleza. E depois os móveis e os veículos, eu junto os dois também. Ele ficou em agrupamento separado. Selecionando eles, clica aqui em agrupar. Chamo isso aqui de ativo não circulante, tracinho imobilizado. Ah, Eduardo, eu realizava a longo prazo? E o investimento? E o intangível? Nesse caso aqui, nessa empresa, não tem. Como é que você sabe? Porque não apareceu nenhum tipo de conta com essas informações. Por isso que é interessante, lá na nossa primeira aula do primeiro módulo, a gente saber o que é um balanço, saber a estrutura geral de plano de contas, entender quais são as contas, né? Por isso que no primeiro módulo eu fiz essa apresentação para vocês aí, para quem já teve a oportunidade de assistir a aula, tá bom? Então é importante ter essa noção, esse fundamento do plano de contas geral. O que eu posso fazer para melhorar ainda meu balanço? Onde está a conta aqui no início, eu chamo de filtro. Vou renomeando aqui as informações. Onde está a soma de saldo atual? Eu chamo de balanço patrimonial. Onde está rótulo de linha? Eu chamo de contas. Onde está rótulos de coluna? Eu chamo de período. Onde está total geral? Eu chamo de ativo total. Então eu vejo que aqui ele já ficou com uma carinha mais próxima, né, de realmente um balanço. Ah, Eduardo, mas a primeira conta que está ali é adiantamento a fornecedor. Geralmente a primeira conta é banco, né? Depois ou caixa, banco e tudo mais. Claro. A gente pode organizar isso? Pode. Se eu quiser simplesmente selecionar a conta caixa e arrasta, ó. Joga ela lá para cima. Posso fazer isso agora? Pode, mas não é algo que realmente vai afetar para nós, porque aqui a gente, o objetivo é extrair essa informação, ter o balanço. Mas se eu quiser, eu posso reordenar essas informações. Inclusive, eu posso reordenar o imobilizado, ó, jogar ele lá para cima, mas não está na estrutura correta, né? Então, aqui para nós, pelo menos o circulante vindo primeiro e não o circulante depois, está ok. Dentro da subconta, se eu quiser, eu posso ficar à vontade em automaticamente colocar numa ordem de liquidez, sem problema algum, simplesmente arrastando as informações. Beleza? Então tá aqui já o lado do nosso ativo, né? Não sei se era isso que vocês tinham imaginado com relação à tabela dinâmica, né? Deu para acompanhar aí, pessoal? Essas alterações, a montagem e tudo? Ficou alguma dúvida? Coisas dos bastidores, dedo na tela, exatamente. Esse é o pulo do gato, né, ô Lucas? Esse aí, Márcio, nós, cara é ninja, né? Só de bater o olho ali, ele já tá vendo nível 5, né? Que é isso? Como que ele faz isso, né? Então, ó, tá lá amanhã, né? Tem jeito mais eficiente? Tem, mas estou mostrando um caminho para vocês fazerem. E ajuda bastante, tá certo? Então tá lá meu ativo pronto, ó. Agora eu vou fazer o passivo. Aqui ele vem o frio na barriga. Por quê? Se o ativo do mês 1 é 99 mil, do mês 2, 247, do mês 3, 190, o passivo tem que bater. Se não bater, a gente já sabe que a gente fez alguma coisa errada. Como que eu faço passivo? Do mesmo jeito. Então, vou fazer novamente uma tabela dinâmica. Vou lá na guia lançamentos, vou na inserir tabela dinâmica. Ele dá as mesmas informações, só vou dar o OK aqui, tá? Deixa eu dar um zoom nessa tela também para ficar mais perto. Tá aqui a tabela 2. Vou na guia exibir, tirar a linha de grade. Isso aqui que eu estou fazendo é mais para visualmente ficar bacana, tá certo? Vou chamar isso aqui de passivo mais PL. Beleza. E vou selecionar aqui as informações, do mesmo jeito que a gente fez. Conta como filtro, período como coluna, saldo atual como valores e descrição como linhas. Beleza. Então, lá, tá, já foi criando ali as informações que nós fizemos. Excluo aqui esse total geral com o botão direito, remover total geral. Beleza? E vou aqui na parte de valores e falo assim, olha, eu quero ver isso aqui em moeda. Configuração do campo, formatar o número, quero ver em moeda. Ok. Aí ele já vai dar uma carinha interessante. Agora, passivos, numeral 2. Então, vou lá no conta, que é o nosso filtro,
e vou selecionar tudo que é 2. Lembrando que aqui nós estamos usando o nível 5, tá? Beleza? Porque a gente viu que o nível 5 é o que vai atender a gente. Aí, cada caso, na prática de um cliente, a gente tem que entender o nível do balancete. Tem que dar uma olhadinha ali, prévia, né? Que como nós já tínhamos feito isso, então a gente tem entendido. Então, vamos ver o nível 5. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, então achei aqui o nível 5, ó. Beleza? E aí eu vou selecionar todas as contas nível 5, ó. Selecionei a primeira, segunda. Opa, perdão. Eu estava nos ativos, hein? Quase, hein? Fui enganado pelo esse 1.2 aqui. Perdão, viu, pessoal? Então, agora que sim que estão passivos. Numeral 2, tá? Perdão. Então, aqui, agora sim, né? Dentro do 2 são os passivos. Nível 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Vou selecionar todas as contas que tem nível 5. Pode ser que passe alguma despercebida? Pode. Como é que eu vou validar isso? Se não fechar as informações, né? Se não bater com o ativo ali. Já consigo ter a primeira informação que ele não está batendo, tá? Fiz aqui. Então, vou selecionar todas nível 5, né? Cada um pode fazer aí no seu time, né? Fiz aqui. Tem uma atençãozinha especial para selecionar essas informações. Bom, tá vendo que ele foi para o nível 2.2? 2.2 são os passivos não circulantes. Como é que você sabe tanto essas coisas, Eduardo? Posso olhar lá no balancete. 2.2 é o passivo não circulante. Como a gente já tem esse contato de balancete, a gente já sabe. 2.2 a gente já enxerga como não circulante. Beleza? Então, automaticamente, por enquanto, eu vou parar aqui. Por quê? Ó, vou dar OK. Porque isso aqui eu vou chamar de passivo circulante. Para ficar mais fácil eu classificar as contas, tá? Beleza? Ah, posso fazer tudo uma vez? Pode, mas às vezes eu não vou saber qual que é o não circulante e o PL ali. Pode ser que confunda, tá certo? Da mesma forma nos ativos. Por que os ativos eu já fiz direto? Porque os ativos eu vi que já era uma estrutura um pouquinho menor, tinha poucas informações de contas. Então eu posso ir indo fazendo parcial essas informações. Ó, vou selecionar aqui, agrupar, e vou chamar isso daqui de passivo circulante. Bom, acabou? Não, tem os não circulantes. Então volto lá no filtro, aí eu vou continuar do 2.2, né? Eu sei que o 2.2 são os não circulantes e também o nível 5, né? Então, aqui, nível 5, selecionado, já está lá o passivo não circulante. Como depois é o patrimônio líquido, geralmente patrimônio líquido, né, as terminologias são inconfundíveis, então eu vou selecionar tanto o passivo não circulante quanto o PL, tá? Vou selecionando aqui as informações, todas no nível 5 parou. Nível 3 já é contas de DRE. Dou um OK. Então eu vejo que essa instituição financeira, na verdade, é o meu passivo não circulante. Se digitar alguma coisa errada aí, vocês me avisam, tá, gente? Opa, por sinal que eu já digitei. Beleza. Eu sei que capital subscrito, lucros ou prejuízos acumulados e também do exercício são contas de patrimônio líquido, né? E vou agrupar isso daqui como patrimônio líquido. Beleza. Então aqui eu já tenho uma cara, olha só, da estrutura ali do meu balanço patrimonial lado do passivo. Faço também aqueles ajustes, né, que nós falamos, ó. Chamo aqui conta de filtro, chamo esse campo inicial de balanço patrimonial, chamo isso aqui de período. Ou seja, eu vou personalizar, né? É obrigatório fazer isso aqui? De maneira alguma, né? Mas eu acredito que já deixe personalizado, né? Já dá uma, opa, que legal, né? Centraliza ali as informações, né? Que eu acredito que fica interessante, né? Então já fica uma informação um pouquinho interessante. E se eu quiser também, eu posso pôr os totais aqui, né? Que eu acredito que ele não totalizou ali por descrição aí, beleza, né? Deixa eu ver se o ativo está totalizado, está totalizado também. E agora vamos comparar para ver se está batendo mesmo esse balanço, ó. Janeiro 99.252. Ufa, 99.252. Fevereiro 247.941. 47. Março 190.310. 190.310. Ah, Eduardo, mas por que esse tal de passivo está negativo? Só aquela questão, né? Origem de recurso, ele vem com esse sinal de negativo e automaticamente a aplicação positiva. Questão do débito e crédito na visão do sistema. Ah, isso é algo que me incomoda. Então vai lá nos lançamentos, tira o sinal de negativo neles, tá? Mas aqui eu acredito que não é algo que vai
atrapalhar a nossa análise. Muito cuidado na hora que for calcular os índices. Aí você vai extrair as informações do circulante, só tira o sinal de negativo, tá? Tome esse cuidado. E outro detalhe também, eu vejo que o meu patrimônio líquido está positivo. Por que o patrimônio líquido está positivo e o circulante está negativo, né? Já é uma pergunta interessante. Porque os meus passivos, tecnicamente falando, ele teria que estar negativo. Então, se aqui está positivo, olha só, porque na verdade essa empresa está no prejuízo. E o prejuízo aqui está acumulado que sobrepôs ao capital social, que por sinal é muito pouco, e automaticamente isso demonstra, né, que o patrimônio líquido dele está negativo. Isso é possível? Sim. Então eu vejo que essa empresa ele tem, né, um patrimônio líquido de janeiro, fevereiro e março negativo, tá certo? Só questão de jogo de sinal e trocar de sinal, a gente tem que tomar esse cuidado aí. Quando a gente for fazer o DRI, a gente vai deixar isso mais evidente, mais claro, tá? Que isso realmente está acontecendo. E então eu já vejo que economicamente essa empresa ela tem um problema. Inclusive, eu posso até analisar os meus passivos circulantes. Olha só. Olha os meus valores de passivos circulantes: 271, 369, 341. E olha os meus ativos, os circulantes também. Né? Então, eu vejo que as minhas dívidas de curto prazo estão muito maiores do que os meus ativos. Né? Já começo a enxergar isso. Uma coisa que já chama atenção. Eu já vejo que, em termos de saúde, já de cara, né, sem fazer análise, né, liquidez, vertical, já vejo que essa empresa pode estar em apuro, não é? Beleza, pessoal? Tá dando para acompanhar aí? Tranquilo? Bora fazer o DRE então? O DRE também tem alguns pontos aí especiais, né? Vamos falar assim. Então vamos fazer ele e a gente vai mencionar, né? Então aqui eu vou inserir tabela dinâmica. Então, ok. Vou chamar aqui de DRE. Beleza? Vou dar um zoom aqui na tela. Gerar essas linhas de grade e vamos montar o DRE. Beleza? Sempre vocês vão ver que é padrão. Filtro como conta, coluna como período, descrição como linha e valores como saldo atual. Beleza. Configure esse saldo atual como monetário. Essa parte aí é bem padrão, tá? Em todos. Ok? Tiro esse total geral aqui, né, para não atrapalhar a gente. Beleza. E agora eu vou fazer o filtro das contas de resultado, ou seja, contas de resultado é nível 3. Então, eu vou selecionar aqui a conta e vou buscar tudo que é nível 3, todas. Lembrando, nível 3, né, ou seja, numeral 3, perdão, mas que está considerando ali dentro do nível 5, né, que nós selecionamos como algo que vai nos agregar. Então, olha só, nível 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui é a primeira informação. Vou só selecionar ela para vocês terem ideia do que vai aparecer, ó. Venda de serviço, mercado interno, ou seja, receita bruta da empresa, tá certo? E a questão do jogo de sinal, vocês observam que é realmente importante, porque a receita está negativa. Falam, não, mas como é que tem uma receita negativa? Contabilmente falando, que receita é crédito. E todos os créditos dentro de um sistema, geralmente de contabilidade, como é a origem de recurso, né, receita, eles vêm com esse sinal de negativo, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para inverter esse jogo de sinal e realmente ter um DRE dentro da estrutura que a gente conhece, tá bom? Então, volto lá nos itens, aqui a partir do item 3, e selecionando tudo, que são 5 casas, tá? Então, aqui selecionei, vou fazendo isso, tudo que são 5 casas, 5 níveis na hierarquia, né? Melhor dizendo, para ele realmente trabalhar para nós, né? Gerar esse demonstrativo de resultado e entender, será que realmente essa empresa está no vermelho? Quando eu olho o passivo, já tem uma forma adiantada que sim, né? Então, olha só, já tem aquela notícia, né? Nossa, então ser empresário nem sempre dá lucro, é? Nem sempre. Sério? Sério. Mesmo? Mesmo. Então, seleciona aqui todas as informações, depois a gente pode até voltar, ver se não passou nenhuma, né? Pode acontecer, né? Seleciona todas as contas de nível 5, então eu acredito que passou todas aqui, né? Vou só forçar aqui. Todas as contas nível 5. Beleza. Vou dar um OK. Ele vai trazer para mim as informações. Nossa, Eduardo, e agora eu tenho. Como que eu vou saber classificar isso? Semelhante ao que nós fizemos no balanço. Então, eu tenho que ter uma noção também de DRE. Despesa com ocupação, com pessoal, veículos, despesas gerais, indedutíveis, tributárias, receitas não operacionais, serviços de terceiro,
utilidades e profissionais, tudo isso aqui são despesas da operação. Nossa, mas como é que você sabe disso? Tem que ter uma noção e um fundamento de DRE. Ah, mas eu não sei. Pode ir lá no nosso módulo A, assistir às aulas, ver o material e o próprio acesso, né? Com o tempo a gente já vai tendo esse olhar clínico. Beleza? Então, botão direito, agrupar. Vou chamar esse agrupamento aqui de despesas operacionais. E olha só, ele já facilita para mim bastante quando eu seleciono as despesas operacionais. A primeira linha ele já faz as receitas, né? Inclusive, eu vou só renomear isso aqui como receita bruta operacional. O que é essa receita bruta operacional? Faturamento. Deduções da receita. O que são deduções da receita? Nesse caso aqui, a gente vê que são os impostos, tá? Praticamente. Custos, depois das despesas, e depois aqui a parte financeira, né? Receita e despesa financeira que eu preciso agrupar. Vou só agrupar isso daqui e chamar isso daqui de receita barra despesas financeiras. Ótimo. Faço também aqueles ajustes, né? Filtros. Chama aqui de DRE, contas, período, e aqui de resultado líquido. Tá pronto meu DRE? Não. Mesmo? Por quê? Porque, primeiro, que eu preciso ter o resultado das igualdades. Como assim igualdades? Qual que é a receita líquida? Qual que é o lucro bruto? Qual que é o lucro operacional? Além do que, como nós estamos buscando essas informações do balancete ele vem de forma acumulada. Como assim, Eduardo? Essa receita que está do mês 2, ele está acumulado do mês 2 e do mês 1. Mesmo? Mesmo. Por isso que está tão alto. Essa receita do mês 3, ele está acumulado do mês 2 e do mês 1. Porque balancete, ele vem acumulado. Ah, mas eu poderia buscar as informações de crédito, de débito? Poderia. Só que o que acontece? As receitas são crédito. As despesas e custos são débito. E aí, automaticamente, eu teria que mudar o meu relatório, né? Porque, ora, ele vai pegar no campo de débito, ora no campo de crédito, tá certo? Então, o que eu sugiro? Montei o DRE, ó, um pulo do gato agora, né? Para você fazer essa adaptação, enxergar as linhas do DRE, igual no gabarito que eu mostrei para vocês, e ele já está tudo vinculado, ó. Vou selecionar isso daqui, pulo do gato. Como diz o pessoal aí, hack, né? Olha o hack aí do DRE. Selecione isso daqui, Ctrl C, vou abrir uma nova guia. Ah, vai colar, Eduardo? Eu vou colar, mas de uma forma interessante. Ó. Botão direito, colar com vínculos. O que é esse colar com vínculos? Tudo que acontecer lá naquela informação que está na nossa tabela dinâmica de DRE, vai impactar aqui. Isso que é colar com vínculos. Mesmo. Então, se você zerar uma informação de receita, ele impacta aqui? Impacta. 100%. Isso que é a ideia de colar com vínculo. Podemos dar um exemplo? Podemos. Então, deixa eu só chamar de DRE. De S, tá? Só uma simulação aqui. Olha só, vamos pegar aqui uma informação de receita, tá? Que a gente está usando. Lá no item... Opa, já passei aqui. Vamos pegar do mês 3, já que eu desci muito. Então, no mês 3, informação nível 5, né? Cadê a informação de receita? 1, 2, 3, 4, 5, que está nível 5. Beleza, como ele está pegando o saldo atual, eu vou deletar essa informação aqui, ó. Vou atualizar. Automaticamente ele deletou, né? Nossa, é magia negra. Não, isso é tabela dinâmica. E aqui ele colar com vínculo também, ele vai sumir, ó. Sumiu. Tá vendo? Então, se eu for lá no lançamento e digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vou lá no DRE, né? Botão direito atualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou lá no que eu colei com vínculo. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, ou seja, eu vi que funciona, né? Então, automaticamente, só vou dar Ctrl Z, né, para ele desfazer isso daí que eu fiz, para não atrapalhar as informações, e aqui vamos seguir com a simulação. Eu vou deletar essas duas informações de zero que eu não vou usar, e aqui eu vou informar automaticamente os itens, né, para a gente, as informações que eu vou usar, né, são informações aqui relevantes para a nossa informação. Antes disso, é só colocar os totais ali, que ele não está aparecendo os totais, ó. Agora sim, ele já fica ali para nós, na simulação, os totais. O que eu faço agora para ele ter uma carinha de DRE, né? Igual estava ali. Deixa eu deletar esse período aqui, que o período também não é importante. Primeira coisa, olha só que interessante. Vou selecionar esse aqui DRE. Vou mesclar? Não faça isso. Primeiro, se eu fizer isso, né, o professor Cláudio Damasceno ele vai me matar, né? Então, vem aqui na guia alinhamento, vou centralizar nessa seleção, que ele parece que mesclou, mas não mesclou.
É a mesma coisa? É, mas é muito melhor, porque se você mesclar, isso dá problema, né? Principalmente se você for usar isso como base de dados, tá? Aí você pode usar o seu dom artístico, né? Olha lá, DRE. Beleza. Depois você seleciona as contas aqui e já vai colocando num aspecto visual que faça sentido aí para você, né? Então, aqui só colocando aqui algumas cores, só para a gente já ver que ele vai mudando a carinha. Ótimo. Posso selecionar isso aqui também, colocar tudo como monetário, né? Que já melhora para nós visualmente. E agora eu vou dar alguns espaçamentos, né? Porque está tudo misturado, né? Como assim, Eduardo? Ó, vendas está ali, então vamos inserir uma linha para separar as deduções. Vamos inserir uma linha para separar os custos. Seria uma linha para separar as despesas. Vamos inserir uma linha para separar receitas e despesas aqui e o resultado líquido. Aí ele já fica um pouquinho mais clean, né? Já fica um pouquinho só. O que eu faço agora? Macete também, né? Hack 2. Eu vou agrupar as informações. Como assim? Despesa operacional, eu vou agrupar isso aqui tudo. Eu não preciso ver, às vezes, tudo, se eu quiser. Então, eu seleciono tudo, dados, vem a parte de agrupar, estrutura de tópicos, agrupar. O que isso impacta para mim? Olha só. Pronto. Se eu quero ver despesa operacional, eu clico aqui. Se eu não quero ver, reduzo. Eu faço isso aqui para todos, ó. Então, vou fazer isso para o custos. Então, dados. Vem aqui, estrutura de tópicos, agrupar. Faço isso para as despesas também, para as deduções aqui, né? Dados, estrutura de tópicos, agrupar. Faço isso para as vendas, beleza? Então, eu vou agrupar as informações ali, caso eu não queira ver essas informações ali de nível 2. Então, aqui exibir. Opa, cadê dados? Perdão. Beleza. E olha só como é que ficou. Então, aqui ele já agrupou, já está uma informação interessante para nós. Ah, Eduardo, mas já ficou legal, tudo mais, já está em estrutura interessante, né? Só que ainda tem os sinais negativos, né? Olha só. Tá com aqueles sinais negativos. Tem como mudar isso? Tem como mudar isso. Vamos fazer já já, beleza? Como que eu vou fazer por enquanto, né? Como eu preciso ainda inserir as igualdades, eu tenho que inserir receita líquida, lucro bruto e lucro operacional. Então, olha só. Deixa eu só voltar no analítico. Aqui eu vou inserir receita líquida, né? Tá aqui acima dos custos, né? Inserir receita líquida aqui. Então, vou inserir algumas linhas, só para ele ficar separado. Igual receita líquida. Vou deixar aqui a receita líquida já, ó. Beleza. E depois aqui dos custos eu vou inserir a linha de lucro bruto. Beleza? Inserir a linha. Mais uma para ficar separado. Lucro bruto. Beleza? Dá para fazer mais coisas? Dá. Vou inserir a linha também de lucro operacional, logo ali depois das despesas e antes da parte da receita financeira, tá? Então, conforme eu disse, tem que ter uma noção de estrutura de DRE, né? Senão a gente não vai conseguir enxergar isso. Lucro operacional. E aqui o resultado líquido, né? Então, olha só, quando eu vou para o nível 1, ele já começou a ficar com uma carinha melhor de DRE. Receita bruta, deduções, né? Receita líquida, custos, lucro bruto, lucro operacional, receitas barra despesa financeira e resultado líquido. Só que o que acontece? Às vezes o jogo de sinal pode pegar, né? Infarto se vê isso, né? Só olhando aí no chat. Então, o jogo de sinal pode pegar, porque a gente vê receita negativa, nossa, né? Isso aí é que loucura que é isso, né? Então, eu posso fazer essas adaptações, né? Como que eu posso fazer essas adaptações? Tem algumas formas, né? Então, eu venho aqui na minha fórmula e coloco um sinal de menos. Ele troca o jogo de sinal para nós, ó. Beleza? Então, eu venho aqui no mês 2, coloco um menos, ele troca o jogo de sinal para nós, arrasto, né? Posso fazer isso. Tem outras formas também de fazer, né? Mas aqui eu só estou mostrando uma delas, né? Ali eu vou arrastar, ele vai trazer para nós. Beleza? Por que isso acontece, né? Nesse caso aqui. Porque como ele está puxando um balancete de DRE, automaticamente ele tem essa questão de origem e débito e crédito, né? Então a gente só faz essa alteração do jogo de sinal. Então eu vou alterando aqui as informações para que ele fique dentro do modelo que nós conhecemos mesmo, né? Automaticamente. Então deixa eu só alterar aqui. O jogo de sinal, vou só alterar primeiro aqui no custo. Vou arrastar aqui para o lado e para baixo, tá?
As outras linhas não deu certo, porque como eu tinha inserido já outras linhas, ele perdeu a referência com base na original, tá? Mas aqui dentro de cada plano de contas dá certo. Ó. Eu insiro um negativo, arrasto para a direita e depois arrasto para baixo, né? Que ele já faz esse trabalho para nós, né? De mudar o jogo de sinal. Então, eu insiro dentro do grupo de contas de receita e despesa um negativo para ele trocar o sinal, arrasto para a direita, arrasto para baixo. Né? Que ele já faz isso automaticamente aí para nós, beleza? E aqui também no resultado, troca o jogo de sinal. Ótimo. E aí depois eu posso fazer essas igualdades de receita líquida, né? Que é receita operacional mais essas deduções, tá? Ok? Por que que eu estou somando? Porque o sinal da dedução está negativo, tá? Mesma coisa, lucro bruto, receita líquida mais os custos da operação. Que eu estou somando, porque os custos estão negativos. Arrasta ali para o lado. E lucro operacional a mesma coisa. Lucro bruto mais as despesas da operação. Arrasto para o lado. E ali também já está feito. Beleza. Se eu quiser, eu posso até reformular esse resultado líquido, né? Beleza. Mas aqui eu já tenho ele pronto, já está puxando o anterior. E quando eu boto no nível 1, aqui ele já fica com uma carinha melhor de DRE. Né? Já está com sinais automaticamente ali, negativos, positivos, está tudo ajustado. Só que ainda falta um detalhe. O detalhe que ainda está acumulado. Como assim ele está acumulado? O mês 2, ele está acumulado automaticamente com o mês 1, e o mês 3 do mês 2 do mês 1. Então não está espelhado ainda 100% ainda do DRE. Então, o que eu faço? Poderia ter feito o jogo de sinal e já mudado isso daí, mas fui fazendo item a item por partes. Então eu tenho que tirar essa informação aqui da receita operacional, nesse caso bruta, do período anterior. Então eu vou colocar menos esse cara, né, automaticamente. Opa, mais por conta do jogo de sinal. Perfeito. Bom, eu já faço isso, peraí. Isso, menos nisso, tá certo. Então aqui eu já faço a diferença para poder entender, deixa eu só arrastar, entender efetivamente qual é o meu faturamento, né? Automaticamente eu saber qual foi o faturamento do mês 2 e não o mês 2 e o mês 1 junto, né? Aqui no mês 3 é a mesma coisa, olha só. Menos o mês 2 menos o mês 1. Né? Então eu estou tirando essas informações que eu tenho o faturamento realmente do mês 3, né? Faço isso aqui e arrasto, tá? A vantagem é que a gente só faz isso aqui uma vez, né? Dá para fazer outras formas? Dá. Mas aqui eu estou só mostrando uma alternativa só para vocês entenderem, né? Então aqui eu tenho que tirar o mês 1, como ele é balancete, ele está acumulado para nós, tá? Arrasto isso aqui para o grupo. Tiro aqui no mês 3 o mês 2 e o mês 1, para eu ter só realmente a ideia do mês 3, arrasto para o grupo todo, né? Passo isso aqui para os outros, né? É até bom, porque aí vou fazendo um a um, vocês vão reforçando aí. Opa, então beleza, né? Então é isso mesmo que tem que ser feito, né? Então no mês 3 aqui, tiro o mês 2, tiro o mês 1 da equação. Porque isso aqui vai impactar em enxergar o resultado real, né? De cada um dos períodos. Lembrando que eu só estou fazendo isso porque é um balancete, tá? Eu estou pegando as informações da origem do balancete. Beleza? Por esse motivo que a gente está fazendo isso. Arrasto. Se já fosse direto do DRE, aí automaticamente não teria isso. Beleza? Ah, e se tivesse o mês 12? Então você ia diminuir de todo mundo para trás, né? Ok? Tirar aqui. Então eu vejo que o que dá um pouquinho mais de trabalho para ser feito, exige um pouco mais de atenção, é o DRE, porque eu balanço praticamente, peguei os saldos, ele já traz para nós. Beleza? De forma acumulada. E aqui, inclusive, a gente já pode fazer, né, a diferença matemática aqui, é mais fácil. Já tiro o acumulado, né? Aí sim ele já tem o resultado do período, né? Agora sim ele já tem o real, né, de cada um dos períodos. Então, olha só, o que eu posso concluir? Que no mês 1 ele está no prejuízo R$ 51.000. No mês 2 ele está no positivo 53 e no mês 3 negativo. Então eu vejo que só o mês 2 que está positivo, que inclusive o mês 2 foi o que teve maior faturamento. 79, 239, 161. Inclusive eu vejo também que em termos de lucro da operação, apenas no mês 2 essa empresa está no positivo. No mês 1 ele teve nem lucro da operação. O que é isso, lucro da operação? Ele não conseguiu cobrir os custos e as despesas, mas o lucro bruto existiu. Ou seja, essa empresa conseguiu arcar com as despesas tributárias e também com os custos da operação. No lucro bruto ele está positivo. Mas na hora que vem a despesa da operação, no mês 1 e no mês 3 é insuficiente. E quando eu abro a despesa operacional, eu vejo que o principal gargalo é pessoas. Olha só, despesa com pessoal, a maior parte são pessoas.
Ah, então agora é hora de demitir? Demitir esse pessoal e tudo? Nem sempre. Eu tenho que entender por que essas pessoas aqui foram tão altas assim. Por que eu gastei 84 e quase a mesma coisa no mês 3 e meu faturamento foi drasticamente diferente? São pessoas que estão ociosas, trabalhando ineficiente. O que aconteceu no mês 2? Então, a partir dessas informações e sem ainda calcular índice, só olhando o relatório, eu já consigo enxergar que eu tenho um gargalo nas minhas despesas. Eu já consigo ver aqui que o mês 2 foi um mês atípico desse período, tá? Foi o único mês que ele ficou no positivo, e vejo que eu preciso analisar alguma coisa, tem que ter feito alguma análise ali dentro das despesas para poder entender o que aconteceu. Foi uma falha de precificação, foi uma questão de mercado, o que está acontecendo nessa empresa, não é? E como que eu sei se o meu resultado líquido também está correto, né? Às vezes a pessoa pode pensar, nossa, Eduardo, você fez tantas mudanças no DRE, como é que você sabe que isso está certo, né? Porque esse resultado vai lá para a conta de patrimônio líquido, né? Então, eu posso consultar lá o patrimônio líquido e ver se está certo. Olha só a primeira linha. 51.621,57. 51.621,57, dá certo. A segunda linha, 53. 1.900. Nossa, Eduardo, tá errado. Ah, é por isso que eu não sei contabilidade. Calma, respira. Aqui tá de forma acumulada, 1.900. Como é que chegou nos 1.900? 53 e 51 junto. Quando eu agrupo 53 e 51, olha os 1.900 aqui no cantinho da tela, não sei se dá para enxergar. Ó. 1985 e 43. 1945. Então, como é o balancete agrupado, então esse 31 é o acumulado dos três lucros? É. Então, se eu juntar os três lucros, ó, 31, 287. 31, 287. Ah, então tem forma de eu confirmar se eu fiz tudo certo no DRE, porque a gente mudou o jogo de sinal, agrupou a informação, tirou o acumulado, tem como você confirmar, né? Para poder ter assertividade se o que a gente está fazendo aqui é real. Além disso, também a gente pode, na própria guia de lançamentos do balancete, e verificar o lançamento de lucro mesmo. A gente pode fazer isso daí, para poder garantir se o que a gente fez está de forma correta. Beleza, pessoal? Deu para acompanhar aí? Vocês viram que exige um pouquinho mais de atenção em termos da estrutura de DRE, considerando quando a gente pega um balancete, né? Então, a questão de, claro que se eu quiser fazer dessa forma, um espelho de DRE, né? Enxergar a receita como positivo, enxergar os custos como negativo, tirar o acumulado do balancete, né? Por que eu estou mostrando isso para vocês, pessoal? Vou ser bem sincero com vocês, e eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Quando eu peguei o balancete pela primeira vez, gente, eu fiquei uma semana para fazer isso aqui que eu estou fazendo em 1 hora com vocês. De verdade. Vou até abrir a câmera aqui para vocês, né? Porque falo no olho, né? Vou parar aqui a apresentação, que aí eu vou ficar em tela cheia. Tá, eu vou ficar em tela cheia. Então, de verdade, quando eu peguei um primeiro balancete, não, Eduardo, então você não sabia? Não sabia. Então, a primeira formação que eu fiz foi administração, não tinha conhecimento de contabilidade. Isso é um problema? Não vejo. Se tiver boa vontade, a gente corre atrás e faz, né? Mas o que eu quero mostrar com vocês essa primeira mentoria aqui, né? Prática, né? Porque às vezes a gente não tem o conhecimento ou tem uma noção, entender realmente como que eu faço para usar aquela base de informação a nosso favor, para não ficar sofrendo muito. Então, aqui 1 hora eu tentei compilar o máximo possível para vocês tratarem informação, usar a tabela dinâmica ao nosso favor para gerar um balanço, parte ativo, passivo, DRE, os cuidados que devem ter com o DRE. Gente, eu fiquei um tempão na época que eu fiz isso daqui, quando eu peguei um cliente, para poder entender o que era, né, o DRE, por que não estava batendo, né? Nossa, Eduardo, ainda bem que a gente evolui, né? Então, a ideia dessas mentorias é dar esses insights aí para vocês, né? Usar, por exemplo, o Excel como ferramenta. Como eu disse, tem outras formas de fazer? Tem demais a conta. Tem demais. Tem forma mais automatizada e tudo mais. Mas aqui eu quero mostrar o passo a passo, até porque quando a gente está analisando um plano de contas e fazendo um diagnóstico de uma empresa, fazer essa estrutura item a item, passo a passo, na minha visão, eu vejo que ajuda. Porque se a gente deixa de 100% às vezes tudo automatizado, isso é muito bom. Por exemplo, peguei essa empresa a primeira vez, fiz essa análise minuciosa e passo a passo igual aqui, ok. Agora, eu vou pegar o restante de 2017, 2018, 19, 20 para fazer, aí sim eu posso automatizar. Por que eu posso automatizar? Porque eu já conheci as informações da empresa. Então, uma vez que eu já entendi, eu fiz um pouquinho mais trabalhoso ali, mesmo aquele trabalho mais braçal, conheci a realidade do negócio, aí eu vou automatizar. Por quê? Porque eu já conheço, já sei que é o nível 5 dos ativos que vai me atender, dos passivos, já sei todas as parametrizações que eu posso fazer no meu DRE para trocar de sinal, para apresentar isso para um gestor. Porque imagina apresentar um DRE com receita negativa. A maioria, talvez, do empresário fala, por que minha receita é negativa, né? O que aconteceu, né?
talvez não tenha muito conhecimento, não vai conseguir compreender. Então é importante a gente fazer essas adaptações. Dá para fazer aquelas adaptações também no passivo, para ficar o passivo tudo positivo? Dá também. Dá também para fazer isso. Inclusive, fica evidenciado, né, que realmente a empresa está no prejuízo, né, e tem um prejuízo acumulado ali de muitos períodos de tempo. Inclusive, um ponto que chama atenção, depois eu vou mostrar aí para vocês também, é que essa empresa tem uma dívida fiscal altíssima, né? Um dos seus passivos maiores são dívidas fiscais, né? Então, resumindo, né? Então, a partir do momento que eu pego essa base de dados, trato ela, gero um relatório de balanço, ativo, passivo e DRE, aí sim eu posso aplicar aquilo que já está para vocês disponível aí nas nossas aulas gravadas, né? Vertical, liquidez, isso aí é fácil, né? Modéstia à parte falando, né? Por que é fácil? Porque mostrei para vocês lá, para quem já conseguiu assistir às aulas. O Excel praticamente trabalha para nós. Ele faz a vertical, você faz uma vez, ele arrasta, faz a liquidez, que você pode inclusive renomear as células, né? Para ele buscar o ativo circulante, não circulante. Então, o próprio cálculo em si é tranquilo, né? Mas, às vezes, quando a gente pega essas informações, principalmente estão bem turvas, né? Ou não muito organizadas, o nosso desafio maior é tratar essas informações, entender esses macetes, né? Principalmente quando vem algum demonstrativo talvez um pouquinho diferente. E geralmente os contadores têm muito hábito de mandar balancete, tá, gente? Mas é muito mesmo. E não tem nenhum problema quanto a isso. Mas eu vejo que é imprescindível passar esses pontos para vocês conseguirem entender realmente quais são os pontos de atenção, onde que eu tenho que ter cuidado, quais informações que eu uso do balancete, por que eu uso aquela informação. E também tem essa abertura, né? Essa visão inicial do que seria um balancete, a questão da estrutura das colunas, né? Que isso eu acho que é um ponto indispensável, tá certo? E reforçando que esse primeiro caso, ele foi feito com base em uma empresa real, que eu ocultei o nome do sócio, tirei o nome da empresa, tá certo? Real, caso real, cliente que eu já atendi. Então a gente vê que a situação financeira da empresa não está muito legal. Então, qual que é o desafio que aí dá para vocês? Vocês podem, né, assistir, rever essa aula novamente, fazer por vocês mesmos, nesse passo a passo, da forma que vocês acharem melhor, e implementar todos os indicadores, montar naquele painel, assim como um relatório, um parecer sobre isso. E depois, na nossa próxima live, nós vamos ter o segundo desafio. Qual que é o segundo desafio? Eu quero mostrar aqui para vocês qual que vai ser o nosso segundo desafio. O segundo desafio, nós imaginamos, né, conforme eu já tinha adiantado, que a empresa agora ele vai usar a partir de informações financeiras. Então, a contabilidade, infelizmente, não vai ser um espelho, né, que eu possa usar ou que eu possa confiar. Então, deixa eu abrir o arquivo aqui só para dar já a abertura, né, do nosso próximo case, nosso próximo estudo de caso, que nós vamos resolver na próxima aula, mas esse arquivo já vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? Acho que já deve estar aparecendo aí para vocês na tela. Então, olha só, o próximo estudo de caso. Eu tenho um único arquivo agora. Então, não são três, só tem um. Só que olha o tanto de aba. Pagos, apagar, recebidos e receber. Né? Então, ali eu tenho uma aba pagos, fornecedor, valor original, data de vencimento, pagamento, send cool. Ó, já vejo send cool, já vejo. Ó, o cara tem uma noção. Depois eu tenho um apagar, fornecedor, valor original, data de vencimento e um monte de informação, né? Informação com força. Beleza. Depois eu tenho os recebidos, de qual cliente, valor, vencimento, tipo de pagamento, e eu já vejo que alguns campos não seguem o mesmo padrão do financeiro. Aqui tem tipo de pagamento e recebimento, no pagamento não tem. Eu começo a observar. Tem o valor original e tem valor de pagamento. Por que será que tem dois campos de valor? Eu já começo a pensar. Aqui só estou fazendo a abertura do caso, tá? E o a receber. Ou seja, automaticamente, quem é o cliente que eu tenho que receber, qual é o valor e qual é a data, expectativas, né? Então, aqui eu vejo que eu tenho o financeiro de uma empresa, básico ali, né? Pagos, recebidos, a receber e a pagar. E eu tenho o desafio, a partir disso, de montar um fluxo de caixa. Dá para fazer? Dá para, inclusive, para usar os insights aí que nós falamos, né? Não vou falar aqui muita dica nem spoiler, mas esse desafio ele vai subir juntamente com o nosso vídeo dessa mentoria, tá? Para vocês fazerem aí essa aplicação e tudo mais. Tá certo? Então tá aí o insight aí para vocês, já a abertura desse próximo estudo de caso, tá? Assim que a gente finalizar aqui, nós vamos organizar para subir para vocês lá na plataforma juntamente com essa abertura. Reforçando também, tá? Reforçando também, que é interessante, deixa eu compartilhar aqui novamente, vocês continuarem, tá? A análise desse estudo de caso, que aqui a gente vem com algumas observações, alguns insights, né? Referente aí
ao caso que nós analisamos a partir do balancete. Beleza? Então, fico aí depois, deixo que vocês, né, reflitam, analisem, olha item a item, dentro do plano de contas do DRE, dentro do plano de contas do passivo, olha a questão da liquidez, olha a questão do endividamento, né? Refaz isso tudo que nós falamos, vê se surgiu dúvida. Surgiu dúvida, usa o nosso grupo a favor, né, automaticamente, ou seja, já chama lá o pessoal. Pessoal, estou fazendo isso, né? Alguém pode me ajudar, alguém pode me contribuir. Então, a ideia do grupo é isso, né? A gente ter esse networking e um apoio também. Beleza? Agora eu queria abrir o espaço também, né? Para saber se ficou alguma dúvida, se vocês conseguiram acompanhar, se alguém tem algum comentário, enfim, né? Ou mesmo falar, professor, já vi isso, professor, não vi, foi bacana, não foi? Enfim, se tiver alguma consideração, algum comentário, estou à disposição de a gente fazer aqui o encerramento. Isso, essa primeira empresa é uma prestadora de serviço. Por isso que a gente vê que não tem, acho que nem a conta estoque, né? Exato. A segunda, eu acho que também é uma prestadora de serviço, salvo engano. Tem o nome dela ali. Beleza? Alguma consideração, pessoal? Alguma dúvida que vocês queiram eventualmente perguntar? Ou algum ponto que às vezes vocês queiram que eu reforço? Deu para ter a noção? O bom disso tudo é que vai ter um replay, hein? Dá para assistir isso tudo de novo, né? Pausar lá e fazendo automaticamente depois na planilha. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então? Beleza? Bom, então se não tem dúvidas, deixa eu só tirar essa apresentação para encher aqui. Se não tem dúvidas, então, eu me coloco à disposição, tá bom? Exatamente, o objetivo é isso aí mesmo, Felipe. A gente dá o caminho ali, né, até por conta do nosso time, e aí vocês fizerem o restante, né, continuar a trilhar, né, e a gente usa o nosso grupo ali de networking para dar esse apoio, esse suporte também. Beleza? Pessoal, desejo a vocês aí excelente descanso. Parabéns para quem conseguiu aqui se organizar para participar, né? A gente sabe do desafio de vir aos sábados, né, principalmente na manhã, a gente às vezes está trabalhando, parou um pouquinho o trabalho, ou às vezes, né, saiu da semana bem cansativo ali, na correria que a gente sempre tem para vir, tá certo? Mas também para quem não conseguiu, obviamente vai conseguir assistir isso daí lá na nossa aula, nossa plataforma gravada. Estou à disposição, me coloco à disposição, espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula. Aqui o grande objetivo é passar esses insights, esse caminho, essa trilha, né, para vocês não terem tanto esse sofrimento, vamos dizer assim, na prática, tá certo? E na nossa próxima aula, então, nós continuamos essa aplicação, né, na mão na massa ali, trabalhando dessa vez com a vertente em um aspecto mais financeiro, beleza? Me despeço, tá? Vou encerrar aqui a gravação, mas caso alguém tenha algum comentário também, de repente, para fazer, estarei ainda em sala de aula para receber esse comentário, beleza? Pessoal, então, grande abraço e até a nossa próxima live.